E aí, já respondeu alguma questão de realismo no Enem? Errou? Quer aprender? Então chega mais! Muito bem, pessoal, estamos aqui com aquele conjunto de vídeos que eu prometi fazer a vocês antes do Enem, chamado Reta Final para o Enem. E aí, como eu disse, iria fazer uma playlist e colocar todos esses vídeos aqui no nosso canal. Você já tem aí vídeo de quentismo, barroco, arcadismo, romantismo, poesia, romantismo, prosa, naturalismo. Hoje é a vez do realismo, que é um dos conteúdos mais importantes da literatura brasileira, não somente para o Enem, mas também para os vestibulares tradicionais, tá certo? Tá preparado para a nossa revisão? Então, antes de mais nada, vem curtir aqui, se inscrever no nosso canal, que dá maior sorte no vestibular. Quer passar no Enem? Se inscreve aqui, que você vai ver, vai alcançar, beleza? Olha só. O naturalismo foi uma estética contemporânea do realismo. Você que viu o último vídeo já deve ter notado algumas semelhanças entre realismo e naturalismo, porque na verdade o naturalismo é uma consequência do realismo. O realismo foi uma estética literária que se deu no finalzinho do século XIX, influenciado por várias teorias científicas surgidas da Europa. Teorias como positivismo, determinismo, evolucionismo, marxismo. Essas teorias aproximaram o homem da razão e fizeram ele um homem questionador. Questionador dos valores sociais, dos valores morais, da própria humanidade. E aí começaram a fazer livros que, na verdade, não eram só mais maneiras de entretenimento, de diversão, de passatempo. Eram livros muito mais interessados em servir de transformação, de veículo de transformação social, certo? Fazer com que esses livros pudessem, de alguma forma, além de entreter, além de divertir, mostrar a realidade às pessoas. Aqui no Brasil, esse realismo nasceu no ano de 1881. Foi Machado de Assis o responsável por inaugurar esse período. E ele carrega em suas obras algumas das marcas mais importantes do realismo, como analisar friamente a personalidade dos seus personagens, fazer um descritivismo das situações, sendo bem apegado à verossimilhança, que é a capacidade de fazer aquele texto que é ficção parecer verdade, fazendo uma profunda crítica à sociedade, principalmente aos valores burgueses e à Igreja Católica, sendo bastante irônico, bastante pessimista. Este é o Machado de Assis, maior nome do realismo brasileiro. A questão que nós iremos responder hoje, pessoal, é uma questãozinha que caiu no Enem, certo? Ou seja, a gente está revisando o conteúdo de realismo e automaticamente aplicando em questões que já caíram em provinhas do Enem. Por exemplo, essa questão que nós iremos responder, ela tem um trechinho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inclusive é considerado o primeiro livro realista brasileiro. Um livro em que Machado de Assis faz uma brincadeira, fazendo com que o seu narrador narre sua história morto. É o famoso, pessoal, defunto autor. O Machado de Assis, ele queria libertar esse narrador para que ele fosse verdadeiro o suficiente para falar o que ele quisesse de todas as pessoas da sociedade. Então ele matou o personagem narrador. Então a obra começa pelo fim. E o Brás Cubas vai contando toda a sua história de vida, falando de seus êxitos, dos seus fracassos, falando de suas amizades, de suas inimizades, falando das suas amantes. Então ele vai revelando tudo de maneira muito realista, expondo, certo, a burguesia carioca do final do século XIX. Então, preparados? Já pedi, né? Curtiu? Compartilha em suas redes sociais, dá a maior sorte no vestibular, se inscreve no nosso canal, não custa nada, pessoal. Dá uma força aí pro professor Beto para a literatura, beleza? Então, ó, preparados aí, tem um texto de abertura que é um trechinho de um dos capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu vou colocar aqui para vocês, beleza? Se liga aí, ó. Óbito do autor. O óbito do autor é o título do capítulo, tá certo? Expirei às 2 horas da tarde. Expirei quer dizer que morreu, tá bom? Morreu às 2 horas da tarde de uma sexta-feira no mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Verifique que ele especifica 11 amigos, 11 amigos. Viu aí a brincadeirinha, ó? Ele coloca 11 amigos e coloca uma exclamação. Essa exclamação, pessoal, remete à ideia de que ele está brincando com essa situação de amigo. O que ele quis dizer é que as pessoas não eram amigas de verdade. Isso é uma típica qualidade machadiana, que é a ironia, viu? Isso você vai ver ao longo de toda a obra. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia.
peneirava, marca isso aí. Peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis de última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Aí agora é o discurso dos fiéis, do amigo que ele está dizendo. Por isso que ele chamou de fiel amigo, porque ele desconfia da qualidade desse amigo. Por isso que ele chamou de amigos, de maneira irônica, certo? Aí ele diz assim, ó: vós que eu conheceis, meus senhores, e vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda inseparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade, este ar sombrio, estas gotas de céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é o sublime louvor ao nosso ilustre finado. Isso aí foi um trechinho adaptado da obra de Machado de Assis, certo? Um cortezinho, um recorte de um dos capítulos do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiro romance realista de Machado de Assis. Aí logo após, pessoal, tem um quadro, na verdade, um rabisco, certo? Uma ilustração do Cândido Portinari. Vocês sabem que o Cândido Portinari é um dos maiores nomes da pintura brasileira do século XX. E aí está datado, né, pessoal? De 1943. E aí você verifica, pessoal, que tem assim uns rabiscos. Olha aí o quadro, viu? Fica bem visível. Uns rabiscos e tem um cemitério. Dá para perceber que é um cemitério. Não dá para perceber a quantidade de amigos. Eu sei que tem uma aglomeração de pessoas. E tem umas listras fortes, como se estivesse chovendo. Também tem muitos guarda-chuvas que estão distribuídos, certo? Então ele fez um cemitério com amigos, vendo um outro falando, que seria aquele que está discursando, alguns guarda-chuvas e uma forte chuva, certo? Uma forte chuva. Então, vocês sabem, pessoal, que é muito comum nós encontrarmos questões em que seja necessário fazer a leitura de um texto literário e de um texto visual. Cândido Portinari cai em quase todos os vestibulares do Enem, certo? Quase todas as provinhas do Enem ele está presente. E qual é o objetivo do Enem ao propor essa leitura? Fazer com que você tenha a capacidade de interpretar obra não somente textual, verbal, mas também obra visual. Fazendo um quadro comparativo, a obra visual tenta reproduzir o que ocorreu na produção narrativa. No entanto, pessoal, vale salientar que, por exemplo, vamos imaginar você viajando. Você está fazendo turismo, viajou para um lugar muito legal, muito bonito. Vou dar uma dica: Maceió, Cancún, tá ligado? Aquelas praias quentes, de água azul turquesa. E aí você diz, pô, queria mostrar isso pro meu amigo. Qual era o recurso que você utilizaria para mostrar ao seu amigo? Claro, você hoje no ambiente tecnológico usaria o quê? Uma fotografia, uma filmagem, um history no Instagram. É ou não é? Você não faria isso? Mas se você não tivesse esses recursos, quais seriam os recursos que você teria? Você poderia desenhar, que foi o recurso do Cândido Portinari, e você poderia descrever, que foi o recurso do Machado de Assis. Então, quando você não tem o recurso da foto, da filmagem, você busca outros recursos, como a ilustração ou como a descrição. E comparando um com o outro, você vai sempre perceber que alguns têm mais detalhes e outros não. Um desenho pode ter muito mais detalhe do que uma narração, do que uma descrição. Uma fotografia tem muitos mais detalhes do que um desenho. Entendeu qual era o objetivo da questãozinha do Enem? Mostrar para vocês as diferenças na maneira de descrever um determinado episódio, um determinado ambiente, beleza? Olha a pergunta deles, ó. Coloca aí no quadro. Compare o texto de Machado de Assis e a ilustração de Portinari, comparando, certo? É correto afirmar que a ilustração do pintor... Ó, a pergunta não é nem com relação ao texto do Machado. O texto do Machado é a base da questão para sua resolução. Analisando, lendo a pintura de Portinari. Vamos lá. Letra A. Apresenta detalhes ausentes na cena descrita do texto verbal. Galera, seguinte, sério. No texto verbal, eu percebi que ele especificou que tinha uma chuva fininha, não é isso? Leve, e que tinha 11 amigos, e um fez o discurso. Quando eu olho a ilustração do Portinari,
Eu vejo um caixão, eu vejo umas catacumbas, eu vejo uma chuva forte, eu vejo guarda-chuvas e eu não consigo enxergar se tem 11 amigos. Ou seja, tem mais detalhes na ilustração, que é natural por ser um desenho, ele pode ser mais detalhista do que na descrição feita no texto narrativo do Machado de Assis. Por isso que essa é a alternativa correta, tá certo? Mas vamos avaliar as outras, que é uma questão meramente interpretativa naquele estilinho do Enem, tá certo? Vê a letra B. A letra B diz: retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis. Se houvesse uma retratação específica, fiel, de tudo que aconteceu, nós teríamos 11 amigos específicos, nós teríamos uma chuva bem fininha, mas aí foi marcada por fortes listras, nós não teríamos as coisas além que foram citadas. Por exemplo, ele disse que é no cemitério, mas ele não especifica as catacumbas, nem os caixões, então na verdade nós não teríamos esses detalhes, que foi mais evidente na ilustração do Cândido Portinari, por isso letra A. A letra B você descarta. Olha a letra C. Distorce a cena descrita do romance. Aí também é demais. Distorcer não é, pessoal. Não, pessoal. Distorcer é quando ele foge à cena. Ou seja, se ele está descrevendo um enterro, colocar num ambiente de cemitério, certo? Descreveu com chuva e colocou chuva, não uma torrencial, mas uma mais simples, mas ele colocou. Então tudo isso leva a crer que não distorceu. É um enterro, sim. Não é um nascimento, tá ligado? Não é uma outra descrição. Portanto, é letra A correta, a letra C está errada. Não distorceu, não. Não distorceu. Ele pode ter dado mais detalhes, mas distorção não. Distorcer é quando foge à realidade dos fatos, ok? Tá errada. Letra D. Expressa um sentimento inadequado à situação. Aí é fogo, né, galera? Se eu tenho uma ilustração em preto e branco, é um tom escuro, certo? De um ambiente de tristeza, que seria um ambiente do enterro. Tá tudo adequado. Agora, se fosse uma coisa alegre, colorida, aí sim fugiria a cena, não é, pessoal? Aí nós não teríamos mais o mesmo sentimento de tristeza. Teríamos um sentimento de alegria que seria inadequado ao enterro. Então, tá errada a letra D. Continuamos com a letra A como correta, como já comentamos aqui. Olha a letra E, contraria o que descreve Machado de Assis. Mais uma vez, igualzinho à letra C, né? A letra C diz que ele distorce os fatos. Distorcer o fato e contrariar o fato daria no mesmo. É como se ele estivesse negando aquilo que aconteceu, colocando no lugar de uma morte, um nascimento, colocando no lugar de tristeza, felicidade. E a gente, quando faz a leitura tanto do texto narrativo, que descreve a maneira do enterro que ocorreu com o Brás Cubas, quanto a ilustração, que é o elemento visual próprio da questão, a gente verifica que eles são bem coerentes um com o outro, certo? Eles combinam, então eles falam as mesmas coisas, só que um com mais detalhes e o outro não. Marque letra A, eu sei que você vai acertar, você vai passar no vestibular, e para passar no vestibular, ó, curte aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha para seus amigos em suas redes sociais. Falou, tchau!